Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. E hoje é dia de falar de Fahrenheit 451, esse livro do Ray Bradbury, que provavelmente eu esteja pronunciando errado, já adianto aqui. Li esse livro, já comentei com vocês aqui, já fiz vídeo lendo um trecho desse maravilhoso livro, vou deixar nos cards aqui em um momento. E hoje é o dia de falar um pouco mais dele, um pouco com mais detalhes dessa grande pérola da ficção científica e da distopia. Ele não se encaixa muito nessa questão de ficção científica quando a gente pensa em tecnologia mega avançada, quando a gente pensa em carros voadores, um futuro incrível. Não, embora ele tenha algumas coisas de tecnologia, sim. Até porque ele foi publicado lá em 1953 e ele estava pensando um mundo um pouco diferente dele. Né? Mas já vamos falar com mais detalhes sobre isso. Mas ele se encaixa mais nessa que a gente chama de distopia. E aí o que seria essa palavra, né? Distopia? Vamos pensar assim, geralmente é um futuro em que a situação da vida das pessoas desse futuro está pior do que a atual. É como se fosse, vamos dizer assim, um contrário de utopia. A utopia que a gente sonha para melhor, distopia acaba sendo o que acontece, mas para pior. Né? Pensar um futuro com os olhos mais negativos, vamos dizer, com menos esperança. Mas tá, vamos falar bastante sobre esse livro. Só peço antes, curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa continuar falando de literatura, falando de educação, falando de arte. Tranquilo? Antes de entrar na história propriamente dita, eu já estava querendo ler esse livro há um bom tempo. Na minha lista ele já estava lá para poder encarar, para poder ter essa oportunidade, porque é um livro muito importante, já é muito falado, muito comentado. Então, estava lá. Um dia eu leio, um dia eu leio. E eu, ano passado, numa grata surpresa, andando por uma feira do livro, sem procurar nada especificamente, apenas andando, visitando, conhecendo, olhando os livros, eu vi lá pilhas e pilhas desse livro. Eu falei, opa, acho que chegou a hora, eu comprei esse livro. E aí eu me lembrei que ano passado o Felipe Neto, ele fez um clube do livro com alguns livros que ele estava indicando, que ele estava lendo com o pessoal, comentando. Eu não sei exatamente como estava funcionando lá, e um deles era esse. Então acho que é por isso também que esse livro estava tão à mostra nessa feira e tive a oportunidade, comprei e trouxe para a gente comentar aqui. Pessoal, mas sim, vamos usar a história propriamente dita. A gente acompanha o Montag, de novo, pronúncia de nomes, eu não sei exatamente como é a pronúncia do nome desse personagem, então eu vou chamar de Montag, que foi como eu li o livro inteiro. Ele é um bombeiro nessa sociedade. Só que, nessa sociedade, os bombeiros não apagam fogo. Eles colocam fogo, eles queimam. E eles não queimam qualquer coisa, eles queimam uma coisa específica, eles queimam livros. Sim, os bombeiros aqui, eles queimam livros. E aí a gente já se remete ao título do livro, que é Fahrenheit 451. No Brasil, e acho que quase todo lugar, a gente usa a escala de Celsius. Aqui nos Estados Unidos, né, eles usam a escala Fahrenheit, que eu não sei exatamente como funciona, a gente aprende na escola a fazer as transformações, mas depois esquece. Mas Fahrenheit 451 é a temperatura em que o papel pega fogo. Então o título é uma alusão, né, aos bombeiros que colocam fogo nesse papel, colocam fogo nesse livro. Mas claro que nessa sociedade o livro não é só o livro é uma metáfora para falar do conhecimento, para falar do pensamento crítico, para falar sobre o questionamento das sociedades. E é isso, nessa sociedade, nessa distopia, nessa sociedade distópica, o pensamento crítico é proibido. Ele é proibido e ele é caçado mesmo, né, de você ter tropas que vão atrás dessas pessoas que ousam pensar fora de um padrão. É uma sociedade autoritária, só que aquilo, quem está dentro dessa sociedade aqui nesse livro, não percebe que é uma sociedade autoritária, parece ser uma sociedade livre, mas é uma sociedade em que eles conseguiram controlar muito bem as pessoas.
E a gente acompanha esse personagem que está muito orgulhoso do seu trabalho, de colocar fogo nos livros, impedindo que as pessoas pensem por si mesmas, que elas questionem, que elas pensem coisas que eles dizem inúteis, como, sei lá, olhar o sol, olhar as flores e se encantar com elas. Então esse pensamento ele é proibido. E o Montag, ele faz parte dessa estrutura, né? Vamos dizer que da base dessa estrutura, colocando fogo nos poucos livros que ele ainda encontra, porque a maioria já aceita a sociedade como ela está. Só que é o seguinte, o personagem, ele aceita essa sociedade como ela está, até o momento em que ela encontra, o Montag encontra uma vizinha e começa a caminhar com essa vizinha, porque eles moram, né, eles fazem um caminho relativamente igual ali quase todos os dias, e ele passa a ver essa menina andando, olhando para o céu, olhando para as estrelas, olhando para a natureza, se olhando, conversando com as pessoas e perguntando coisas como, por exemplo, você é feliz? E o Montag ele começa a se escandalizar com essa liberdade. Ele fica atento, mas ele fica escandalizado com aquilo. Só que aí a mosquinha da curiosidade picou ele. E ele passa a passar de escandalizado para curioso. E de curioso ele passa a obcecado por aquela liberdade. Essa personagem, essa menina, essa vizinha dele, é quem faz a história girar, é quem faz a história acontecer. É o que quando a gente estuda narrativa, quando eu trabalho com os alunos na escola, eu chamo de conflito. O conflito é o que tira a história do seu comum e faz a história acontecer. Então ali, essa personagem justamente é o conflito da história. E ele passa a observar realmente a sociedade, ele passa a questionar a sociedade em que ele vive ao longo do livro, e com ele questionando a sociedade dele, é claro que a gente passa a questionar a nossa sociedade. A gente está acompanhando esse personagem que está descobrindo dentro do seu mundo, um mundo novo, e a gente passa a olhar para a nossa sociedade se a gente não está seguindo também regras que foram impostas, ao invés da gente pensar por nós mesmos. Porque aquilo que eu até comentei no início, né? Uma distopia ou uma ficção científica, um livro futurista, é para pensar sobre um novo mundo? Em parte. A maior vezes a gente está pensando no mundo atual, criando metáforas no mundo diferente, mas para falar do nosso mundo real de agora, né? Então, ele está questionando a liberdade que o povo tem ali para viver. Vamos lembrar, esse livro foi publicado nos Estados Unidos em 1953. Ele já tinha publicado um conto com a mesma ideia um pouco antes, mas assim, esse livro é do final da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos ele fez parte ali, principalmente do final ali da Segunda Guerra Mundial. Não só, né, teve ações antes, mas o pós-guerra ele foi muito atuante para poder entrou em conflito com a União Soviética, né, chamada Guerra Fria. E os Estados Unidos, ele questiona não só os Estados Unidos, que tem uma democracia, mas também todos os países autoritários. A gente pode questionar a sociedade dos Estados Unidos daquela época, se ela era realmente uma democracia. Vamos lembrar que os Estados Unidos até hoje se comportam mais ou menos como a polícia do mundo, tentando impor o seu modo político, mas principalmente econômico para o mundo inteiro. E a gente pode ver algumas raízes dessa ação real, atual, nesse livro aqui. Por isso que vale a pena a gente olhar para o livro, para a ficção, mas também para refletir sobre a nossa realidade, para a nossa sociedade. Beleza? Eu quero ler alguns trechinhos, uns 3 trechinhos que eu separei aqui, para que vocês possam ter uma ideia do que é discutido aqui, como que a gente pode olhar para a nossa sociedade hoje também. Deixa eu ver na página 78. Isso, 78. É um trechinho um pouquinho grandinho, um parágrafo, e no início ele é um pouco estranho, mas logo vocês vão entender, eu vou comentar um pouquinho que eu separei esse trecho. Tem ali um personagem falando. Acelere o filme, Montag, rápido. Clique, fotografe,
olhe, observe, filme, aqui, ali, depressa, passe, suba, desça, entre, saia, por quê, como, quem, o quê, onde, em, ui, bum, tchan, põe, pim, pam, pum. Resumos de resumos, resumos de resumos de resumos. Política, uma coluna, 2 frases, uma manchete. Depois, no ar, tudo se dissolve. A mente humana entra em turbilhão sob as mãos dos editores, exploradores, locutores de rádio, tão depressa que a centrífuga joga fora todo pensamento desnecessário, desperdiçador de tempo. Aqui tem essa coisa da velocidade e do descartável e do resumo, resumo do resumo, que tudo se resume a uma manchete, né? Um título chamativo, a uma linha, é uma coisa assim bem filtrada e pequena, impactante. Eu lendo isso aqui, mesmo o livro sendo escrito na década de 50, eu não consigo parar de pensar nas nossas redes sociais hoje, ou no que a gente compartilha pelo WhatsApp, que é tudo muito rápido, muito imediato, impactante, mas nem sempre verdadeiro. Né? Essa vida que só apresenta o resumo do resumo do resumo, que a gente acaba não sabendo a essência das coisas. Outra parte aqui fala, aí da minha área, da educação. É na mesma página, um pouquinho mais para baixo. Também é um personagem falando. A escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada, as filosofias, as histórias e as línguas são abolidas, gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas e, por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o emprego é que conta, o prazer está por toda parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar interruptores, ajustar parafusos e porcas? Aqui a gente tem a ideia da educação tecnicista, né? Que o objetivo do ensino é só aprender a fazer uma função específica e não refletir para o todo. E a gente tem muito disso na educação, tanto na educação básica quanto na educação superior. Né? Você vê a propaganda lá, a faculdade tal, ótima para te preparar para o mercado. Não prepara para aprender, não prepara para refletir sobre o mundo, não, prepara para o mercado de trabalho. Ou, na escola, aprenda isso que vai ser importante para a prova. Pô, não seria interessante eu aprender para aprender? Aprender para aumentar meu conhecimento? Por que aprender para uma coisa? Eu acho que isso aqui também reflete muito sobre nosso modo de fazer educação hoje e que deve ser questionado. E um último trecho aqui, na página 106, fala da questão religiosa. Também é um personagem falando. Faz muito tempo. Não sou um homem religioso, mas faz muito tempo. Faber folheou as páginas, parando para ler aqui e ali. É exatamente como me lembro dele. Meu Deus, como mudaram tudo isso em nossos salões de hoje. Cristo agora é um da família. Muitas vezes me pergunto se Deus reconhece seu próprio filho do jeito que o vestimos, ou devo dizer, despimos. Ele é agora uma guloseima de bastão feita de açúcar cristal e sacarina, quando não está fazendo referências veladas a certos produtos comerciais de que todo fiel absolutamente necessita. Aqui ele está falando, né, de você usar uma figura religiosa, aqui está falando de Jesus, mas poderia ser qualquer outra, para vender como um produto, como um comércio, e não como a essência. Então, de novo, é uma coisa utilizada para servir para algo, e nesse caso aqui o algo é vender. Então, tudo virando produto, tudo virando mercadoria. É isso, pessoal. E aí, ficaram curiosos? Vale a pena a leitura. Um livro que é de leitura fácil, leitura tranquila. Às vezes pode ser um pouco perturbadora, porque a gente reflete sobre a nossa vida, né? O livro tem que mexer com a cachola. Mas é uma leitura tranquila, uma leitura fácil que eu indico para todo mundo. E antes de finalizar, ele tem alguns livros, quando eu estava lendo, que para mim são parentes dele, parece, né? Porque vão numa mesma linha de questionamento, que é lá o 1984, do George Orwell,
tem o do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. São livros que vale a pena serem lidos juntinhos ali, juntos com esse, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Peço de novo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para que a gente possa continuar falando aqui de literatura, de educação, de arte. Vou deixar nos créditos do vídeo o número do Pix do canal, para quem quiser e puder, eu agradeço bastante uma doação, beleza? Pessoal, abraço grande, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.